Obrigada à Comissão de Pesquisa, primeiramente, pelo convite. Eu fui convidada para falar um pouco, então, sobre a minha trajetória acadêmica, profissional até aqui, e os trabalhos que eu pretendo desenvolver no Instituto como docente nos próximos anos. Então, vamos começar pela graduação. Toda a minha trajetória acadêmica e profissional foi aqui no IGC, USP. Eu entrei na GEL em 2004, no bacharelado, me formei em 2008, fiz parte do CEPEG, fiz parte da INED, fiz tudo que tinha direito na graduação, desenvolvi pesquisa científica também, de iniciação científica, e que culminou no meu trabalho de formatura de 2008, sob orientação do professor Mário Campos. Então vocês vão ver que a GEL e o Mário Campos são a constante da minha trajetória acadêmica. Eu iniciei então meu mestrado em 2009, defendi minha dissertação de mestrado em 2011. No mestrado eu trabalhei com vários métodos de geoquímica elementar isotópica para investigação de proveniência e ambiente tectônico de sedimentação de algumas unidades metasedimentares do extremo sul do Orógeno Brasília. E aí eu terminei 2011 meu mestrado, 2011 mesmo comecei meu doutorado também, sempre sob orientação do professor Mário Campos, tanto no mestrado e doutorado. Durante o doutorado que eu desenvolvi entre 2011 e 2015, eu fiz um estágio de pesquisa na Universidade de St. Andrews, na Escócia, em 2014. Lá nesse estágio eu estabeleci uma parceria científica com os professores Chris Hawksworth, Peter Kaywood, Bruno Duimi, com a pesquisadora Hélène Delavaux. E eu trabalhei no doutorado com também proveniência e ambientação tectônica de unidades metasedimentares, mais especificamente dos alóctones frontais, para quem está fazendo estrutural e MapGel em Carrancas, certo? Então, eu trabalhei tanto com uma unidade do embasamento paleoproterozoico, metasedimentar, quanto no grupo Carrancas, com diversos métodos também. Aqui eu foquei na isotopia, na geoquímica isotópica pontual de rocha total. E os resultados trouxeram algumas implicações, a gente discute essas implicações para o entendimento dessa evolução pré-aglutinação do Gondwana. Ao final do meu doutorado, defendi minha tese então em 2015, e aí em 2016 comecei meu primeiro projeto de pós-doutorado. Esse projeto, sob supervisão da professora Maria Helena, né, desenvolvi o projeto entre 2016 e 2019, e aí eu tive uma licença maternidade no início do meu projeto, que aí é o meu projeto vitalício, que eu mantenho paralelamente desde então, desde 2016. E esse projeto de pós-doutorado, eu trabalhei na investigação da exumação dos alóctones do extremo sul do Orógeno Brasília, então a partir de uma abordagem termocronológica, com datação química de monazita, argônio e argônio em diversos minerais, e a gente discute a migração progressiva da frente do orógeno, né, durante a evolução da colisão, que gerou esse sistema de naves. Então, terminei meu primeiro pós-doc em 2019, e aí comecei um novo projeto de pós-doutorado em 2020. Esse durou de 2020 até 2024, sob supervisão do professor Mário Campos. E aí, nesse projeto de pós-doutorado, no segundo, eu trabalhei especificamente com o grupo Carrancas, no sistema de naves Carrancas, e aí eu investiguei a evolução tectonometamórfica a partir de uma abordagem petrocronológica, a partir da reconstrução de trajetórias de pressão, temperatura e tempo de metapelitos do grupo Carrancas. E aí, em 2024, eu passei no concurso na área de Geologia Estrutural, no departamento no GMG, em novembro de 2024, e iniciei como docente do Instituto, fui contratada em março desse ano, 2025. E aí eu coloquei um asterisco azul, porque nessa transição eu fui pesquisadora de pós-doutorado do projeto Petrobras, da professora Adriana, coordenado por ela, que ela apresentou aqui semanas atrás, né? Projeto dela. Então, como docente do GMG esse ano, eu ministrei 3 disciplinas, né? Estou ministrando 2 agora. Uma, elementos de geologia estrutural para poli, no primeiro semestre,
Geologia Estrutural e Práticas de Campo para o IGEA e Geologia Estrutural 2 para o bacharelado, agora no segundo semestre. E para o ano que vem está prevista a minha participação em Elementos de Geologia Estrutural para a Poli, Estrutural 2 para o bacharelado e Mapeamento Geológico também para o bacharelado. A Mayra me deu, regalou os olhos. E aí, como orientação, eu coloquei o Eduardo aqui, que eu orientei o Eduardo de Oliveira no TF do ano passado, é pré-docência, né? Estágio pré-docente. E aí, esse ano, eu sou orientadora do Giuseppe, né? Aluno do segundo ano de iniciação científica. E o Davi também, a gente está agora elaborando um projeto de iniciação científica para o Davi, que se tudo der certo a gente termina agora de escrever o projeto para ele desenvolver esse projeto de iniciação científica ano que vem. Como linhas de pesquisa na minha docência, eu me propus a seguir duas linhas principais de pesquisa, realizar trabalhos e orientações. A primeira, relacionada ao estudo de zonas de cisalhamento, e a segunda, relacionada à geologia estrutural aplicada à análise de risco. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as duas. Na primeira, sobre investigação de zonas de cisalhamento, relacionada a essa linha de pesquisa, eu já submeti um projeto para a FAPESP, requisitando um auxílio à pesquisa em agosto desse ano. Esse projeto será coordenado por mim, né? Eu sou a pesquisadora responsável, e vai ter a participação do professor Mário Campos, Cláudio e Maurício aqui do IGC, e também do professor Jorge, da Unesp, professor Bruno, da Curtin University na Austrália, e o pesquisador Matias, da Ruhr University na Alemanha. Então, a ideia desse projeto parte da premissa que as zonas de cisalhamento elas tendem a preservar os múltiplos eventos deformacionais de um terreno geologicamente complexo, né? E a gente vai investigar nesse projeto essas três zonas de cisalhamento que estão marcadas por esses retângulos aqui, transparentes, que estão localizados no extremo sul do Orógeno Brasília, uma aqui nessa transição, né, entre o alóctone neoproterozoico e o embasamento paleoproterozoico, arqueano paleoproterozoico, uma localizada bem no meio aqui, da NAP Socorro Guaxupé, no Lobo Socorro, e ali na transição, né, no limite entre o Orógeno Ribeira e o Orógeno Brasília, porque a gente quer saber, investigar se essas zonas de cisalhamento elas preservam registros tanto do processo de colisão e exumação, como possíveis eventos de reativação posteriores que não estão relacionados ao desenvolvimento do orógeno, né? E aí a gente espera que os resultados obtidos enriqueçam o nosso entendimento sobre a evolução da plataforma sul-americana, desde a aglutinação do Gondwana Oeste, no Neoproterozoico, até a abertura do Oceano Atlântico Sul, no Mesozoico. Então, para isso, a gente os principais objetivos são a reconstrução de trajetórias de pressão, temperatura, deformação e tempo dessas zonas de cisalhamento. A gente vai trabalhar com rochas deformadas das bordas e das regiões internas dessas zonas de cisalhamento e também amostras não deformadas dos blocos adjacentes para a gente poder comparar as idades e os dados estruturais que a gente obtiver. E aí nós vamos trabalhar o foco é trabalhar em granitóides, ortognáises, metatexitos e diatexitos, além de rochas sedimentares e metasedimentares, de bacias que são mapeadas, confinadas dentro dessas zonas de cisalhamento. Para atingir esses objetivos, a gente propõe uma caracterização macro e microestrutural desses eventos deformacionais, tanto com dados de campo, petrografia, EBST e mapeamento composicional quantitativo de elementos maiores dessas amostras. E a partir daí, tentar estabelecer uma relação temporal entre essas fases deformacionais caracterizadas por diversos métodos isotópicos que abrangem um intervalo grande de temperatura de fechamento, de 640 graus Celsius até mais ou menos 60 graus Celsius. Aí aqui está em avaliação, e aí se tudo der certo, até o final do ano a gente vai ter alguma resposta sobre isso para a gente começar a desenvolver esse projeto a partir do ano que vem. Na segunda linha de pesquisa,
Geologia estrutural aplicada à análise de risco e manejo de áreas turísticas, especificamente áreas turísticas, que é uma área nova no Brasil, assim, poucas pessoas estão realizando estudos específicos para essas áreas, e nasce de uma necessidade de um desenvolvimento científico, criação de legislação, políticas públicas e conscientização da população e das pessoas que trabalham nessas áreas dos perigos geológicos que a cercam e às vezes elas nem têm noção disso, né? Então aqui eu coloquei como exemplo, essa foto é em Capitólio, não sei se todo mundo se lembra do acidente de Capitólio de 2022, essa foto foi tirada em 2012, esse foi o bloco que caiu, e aí aqui tem um turista, ó, bem feliz, e uma lancha, e ele caiu 10 anos depois, né? E a gente sabe que a tragédia foi grande. E a partir desse acidente de Capitólio, a população civil começou a ter mais consciência dessas questões e aí a demanda aumentou muito por estudos específicos que tratam dessa temática. O processo de aquisição de dado e avaliação de risco geológico do maciço é semelhante ao de áreas urbanas e de obras de engenharia civil. Mas o que fazer depois com esses dados tem que ser específico de caso a caso, porque tem que levar em consideração o tipo da atividade desenvolvida e essas especificidades sociais e econômicas que giram em torno, geralmente, dessas atividades. Tá? Então, eu estou iniciando meus trabalhos nessa área, então eu tenho alguns objetivos iniciais nesses próximos anos, que é a participação como pesquisadora de projetos na temática, né? Promover palestras sobre o assunto aqui no IGC é um dos objetivos, e também criação de disciplinas optativas e a orientação de trabalhos relacionados a isso. Atualmente, eu já faço parte de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Joana Sanches, da Federal de Goiás, com participação da professora Paola, lá da Federal também, de Goiás. É um projeto de avaliação técnica de risco em Bom Jesus da Lapa, que é um santuário. É um santuário muito procurado por fiéis da Igreja Católica. Esse daqui é um afloramento do bambuí que tem na cidade. Então, tem diversas cavernas e grutas. E eles construíram uma igreja enorme aqui dentro. E tem várias grutas também. E aí, se vocês podem ver, que tem várias casas em volta aqui. O fundo dessas casas é o paredão do bambuí. E aí, como vocês podem ver aqui, eu coloquei um detalhe. Ele está intensamente fraturado, com diversas famílias de fraturas diversas aqui. E eles começaram a ter um problema de queda de bloco dentro da igreja e das grutas. E aí eles procuraram, a CPRM fez um trabalho em 2023, ela avaliou várias áreas com um risco alto de acidente geológico e indicaram a contratação de profissionais especializados. Então a Joana foi acionada pela prefeitura da cidade e aí estamos desenvolvendo esse projeto lá agora. Então aqui eu mostrei como exemplo, esses aqui são resultados prévios desse projeto. Aqui circulados são blocos mapeados com possível risco de queda ali. Tanto aqui, essa aqui é uma gruta, uma das principais grutas do santuário, que pode cair a qualquer momento. E ali as casas, o fundo das casas, para vocês verem. E ali são blocos que estão com risco iminente de queda. E aí aqui eu pus a foto que é da CPRM de 2023, mas para mostrar para vocês que isso aqui é a entrada da igreja principal. E está muito parecido com o que a gente viu em Capitólio, por exemplo. Está cada vez mais se afastando esse bloco, com risco iminente de queda. Então, o trabalho é de avaliação técnica, para tentar delimitar o que é risco alto, muito alto de queda, e a partir daí, trabalhar com o santuário, o que a gente pode fazer para não ter que fechar, mas deixar todo mundo seguro, né? Tem muitas partes internas que já estão isoladas e fechadas, por eles mesmos. Mas aí é um trabalho delicado. Aí, para finalizar, o segundo projeto é o projeto que eu comentei do Davi, que a gente está trabalhando, agora elaborando esse projeto, com a professora Joana também, em Capitólio, e com o professor Fábio Reis, da Unesp. A ideia é, como esse paredão aqui é o paredão, é parte do paredão que caiu. O paredão que caiu está aqui à direita, fora da foto. Eu coloquei aqui porque eu vou mostrar isso aqui em detalhe depois. Toda essa parte aqui foi isolada pela professora Joana, ninguém chega perto e tal. Ela mesma já fez alguns trabalhos pouquíssimos para tentar pegar a análise estrutural desse afloramento, mas é muito perigoso. E a ideia seria comparar tanto o levantamento estrutural tradicional, né, fazer uma análise estrutural e avaliação de risco,
de dados obtidos em campo, ao redor ali, porque a gente não consegue chegar nele, né, no paredão, quanto extraído de modelos digitais 3D por fotos, segundo um procedimento descrito pela professora Camila Viana, publicado em 2016. Então a gente pretende fazer uma comparação, um projeto de iniciação científica para comparar esses dois métodos, né, de avaliação. Então aqui eu mostrei para vocês, ó, aqui é a esquerda, né, do paredão. Vocês veem aqui, ó, essa fratura imensa aqui, espaçada, tá com risco de queda, então por isso que tá isolada essa área. E esse daqui à direita eu coloquei para vocês verem como que ficou o afloramento depois da queda. Aquela ali é a parede onde caiu o bloco. E aqui eu coloquei só fotos bonitas e assustadoras. Mas tem essa falha aqui passa na base do paredão, no afloramento. E aí temos ali uma fenda já bem espaçada, né, na fratura aqui. E aqui é a base desse afloramento que eu mostrei que está prestes a cair também. A professora Joana ali, fazendo medidas. É isso, gente. Obrigada.